começaram hoje e vão até o próximo dia 27 as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é voltado para aqueles que já concluíram ou vão concluir o ensino médio até o fim de 2013. O resultado no exame é usado no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que oferece vagas em instituições públicas de educação superior. Além disso, o Enem também é requisito para a participação do estudante nos programas ProUni, Ciência para Todos e FIES. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet e custam R$ 35. Em 2012, 4 milhões de estudantes fizeram a prova. Hoje, 13 de maio, faz 125 anos que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Ao longo do tempo, houve muitas conquistas, mas ainda há problemas, como, por exemplo, diferença salarial entre negros e brancos, que aqui no estado chega a 59%. Menos anos de estudo, piores condições de vida. Maior índice entre as vítimas de homicídios em relação aos brancos. Os dados são do IBGE. Ativistas apontam que hoje o dia é mais propício à reflexão do que à comemoração. Nós recebemos para falar mais sobre o assunto o professor coordenador do curso de jornalismo da UBRA, pesquisador Davidson Campos. Boa noite, Davidson. Obrigada pela presença. Professor, as diferenças de hoje, elas têm origem no passado? Certamente é um acúmulo tanto cultural como econômico que faz com que o negro se mantenha à margem da sociedade, né? E tanto a gente pode ver que muitos elementos da cultura negra, assim como informações socioeconômicas, né, tanto de empregabilidade, quanto de educação, quanto a questão da violência, mesmo que envolvem os negros, apresenta índices bastante preocupantes. A ONU tem alertado há muito tempo, né, que o Brasil só vai atingir o patamar de um país desenvolvido quando conseguir promover, desenvolver a sua população negra. O que já se fez, então, para minimizar esses anos de escravidão? As cotas nas universidades são um exemplo, as cotas em concursos públicos também? É importante dizer, e a data de 13 de maio tem sido bastante discutida e muitas vezes contestada pelos negros, né, porque se tem essa data como um símbolo de liberdade concedida. Né? E se sabe que desde que os primeiros negros, os primeiros escravizados chegaram no país, né, existiu uma resistência permanente. E por isso que muitas vezes a data de 20 de novembro é mais comemorada, porque significa então uma ideia de liberdade conquistada. E essas conquistas, que, como tu disse, têm sido galgadas, né, desde o período ali, logo depois do escravismo, e claro que as políticas afirmativas, eu prefiro denominá-las assim, como vários outros grupos da nossa sociedade também têm direitos a políticas afirmativas, né, têm hoje realizado uma promoção de parte da população, mas ainda tem muito para ser feito, principalmente quando se fala de cotas, porque elas por si só não representam avanços, né? Elas precisam de várias outras medidas para que efetivamente entre em funcionamento e não fiquem como uma justificativa, digamos assim, para alguns governos que dizem, bom, nós já oferecemos algumas políticas de cotas e é só. Não, há muito mais para ser feito em todas as áreas. Dentro disso, o que então que tem que ser feito com mais urgência? Com mais urgência, eu acredito que é bastante complicado, porque é um problema estrutural mesmo do nosso país. Precisaria, digamos assim, uma reformulação total da nossa maneira de viver, porque a gente sabe que o país foi pensado, né, com uma população mão de obra auxiliar, digamos assim, né? A gente vê a maioria da população negra em subempregos, né, ou marginalizada mesmo, como população de rua, como população carcerária. Então, precisam muitas medidas, né, na perspectiva econômica, na perspectiva social e também na perspectiva cultural, porque a imagem do negro continua sendo negada no Brasil, né? A gente pode ter como exemplo as televisões, os diversos estudos que tem sobre isso, né, que mostram uma imagem de um outro país, né, não um país real, e mesmo culturalmente muitos elementos ainda são negados,
Seja nesse momento que a gente tem um acirramento da questão das religiões, da questão mesmo das festividades, né? Se fala no Carnaval em Porto Alegre, está sendo mandado todo para o extremo norte da cidade, essas manifestações sendo tiradas do centro. Tem várias coisas ainda a avançar em todas as áreas da sociedade, mas existe já alguns avanços a serem comemorados. Tá certo, Davidson, obrigada, volte sempre. Vamos agora então à previsão do tempo. Uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul deixou o começo desta segunda-feira nublada em todo o estado. No final da manhã, choveu na Grande Porto Alegre. Para amanhã, mais chuva. Vamos aos mapas. Para a terça-feira, a previsão é de chuva forte com trovoadas e ventos de até 80 km por hora. Apenas na fronteira sul e oeste, com a massa de ar seco, o dia fica com sol entre nuvens. As temperaturas permanecem estáveis, mínima de 17 em Carazinho, máxima de 23 graus em Bagé. Na região metropolitana, mínima de 21 em São Leopoldo. A máxima pode chegar aos 28 graus em Viamão. Em Porto Alegre, chove forte na madrugada. Durante o dia, o tempo permanece com chuva fraca. Pela tarde, faz calor. A temperatura pode chegar aos 27 graus na capital. Para quarta-feira, previsão de chuva forte em todo o estado. No meio da semana, as temperaturas despencam e os termômetros podem marcar 5 graus em boa parte do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de geada e temperaturas negativas na Serra. No próximo bloco, o para-atleta canoense João Corrêa consegue percorrer 204 quilômetros em uma bicicleta especial. E depois de 9 anos, a Escola de Música da OSPA retoma as atividades com aulas gratuitas para crianças. Em instantes. O Instituto Leonardo Murialdo está selecionando jovens entre 17 e 23 anos para cursos de formação profissional. Entre as oportunidades, auxiliar de administração, higienização e alimentação hospitalar. Os selecionados vão receber bolsa auxílio e vale transporte.